Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, 5 de novembro de 2020, a prof trouxe aqui para vocês, lá na página 66, nós vimos lá que os indígenas percebiam o ambiente, para perceber o ambiente, eles iam, uma forma bem clara para a mãe ensinar o filho a perceber o ambiente, era através da coleta. Ela explicava tudo que estava ao redor, o que eles deveriam fazer. E aí, nós temos aqui lá na página 66, percebendo o ambiente de diferentes maneiras. As pessoas podem perceber o ambiente ao redor de maneiras diferentes uma das outras. Por exemplo, é comum que as pessoas cegas ou que enxerguem muito pouco prestem mais atenção aos cheiros, aos sons, à textura do que está ao seu redor. Acompanhe a situação a seguir. Nós temos aqui a tia Júlia. A tia Júlia, ela é cega. Crianças, olha, não é considerado cego aquelas pessoas que têm, por exemplo, problemas de visão como miopia, astigmatismo, hipermetropia, porque esses problemas eles podem ser corrigidos com o uso de óculos ou de cirurgias. Esse tipo de pessoa não é considerado cego. Considerado cego é aquelas pessoas que têm problemas de visão que são irreversíveis, que não tem como resolver, nem com cirurgia e nem com o uso de óculos. Essas pessoas são considerados cegos. E aí nós temos aqueles de baixa visão e as pessoas realmente que não enxergam. E aí nós temos a tia Júlia, que a tia Júlia, para perceber o mundo, olha como é que ela faz na hora que ela vai para a feira. E a sobrinha dela ficou preocupada. Tia Júlia, como você consegue escolher as frutas? E ela respondeu, eu toco as frutas e sinto o cheiro. Depois, saindo da feira, da quitanda, a tia Júlia comentou, vamos mais rápido, logo vai chover. Mas como você sabe? Eu ouvi os trovões. Então, o que o cego, que no caso da tia Júlia ela faz? Ela tem os outros sentidos, não tem? Então, olha só, são 5 os nossos sentidos. Então, ela vai usar os demais para poder perceber o ambiente ao redor. Ela usa a audição, ela usa o tato, ela usa o olfato na hora que ela cheira a fruta e ela usa também o paladar. Então, para perceber o mundo ao redor, nós podemos utilizar os nossos sentidos. Ah, mas e como que a tia Júlia faz a leitura? Crianças, lá há 180 anos atrás, o Louis Braille, ele inventou um sistema de leitura, um código de leitura tátil, ou seja, um código de leitura que é feita com os dedos, vai passando os dedos, tem alguns pontinhos em alto relevo, e esses pontinhos aí equivalem às letras do alfabeto. Isso faz com que facilite a leitura, com que é um código de leitura para as pessoas. E esse código de leitura e escrita é chamado Sistema Braille, que é o Sistema Universal de Leitura Tátil e Escrita, inventado na França em 1825 por Louis Braille, que era um jovem cego, tá? Ele era cego. E ele se inspirou no sistema de comunicação Barbier, denominado, que era chamado de escrita noturna. Por quê? Porque era composto de 12 pontos que serviam para a transmissão de mensagens escritas durante a noite, lá nos acampamentos de guerra. Como não tinha como enxergar, tinha que mandar essas mensagens no escuro, né? E aí o Braille reduziu esse seu sistema para 6 pontos. Ao invés de ser 12 pontos em relevo, ele diminuiu para 6 pontos em relevo, que é colocado verticalmente, tá? E no espaço, em 2 colunas de 3 pontos. Assim organizados, os 6 pontos formam 63 combinações diferentes, as quais representam as letras do alfabeto, as vogais acentuadas, os sinais de pontuação, os numerais, os símbolos matemáticos, químicos e as notas musicais. Então, com esse sistema Braille, possibilitou o quê? A leitura. E assim também como nós temos nós não temos só o cego, né, pessoal? Nós temos também pessoas, além das pessoas com deficiência visual, e também as pessoas com outras deficiências, pode ser mental,
pode ser auditiva. Essas pessoas aqui, eles têm seus direitos garantidos por lei e devem ser tratadas, crianças, com respeito e dignidade, tá? E essas pessoas, elas vão conseguir, assim como nós, elas conseguem perceber o ambiente onde vivem, né? De diferentes maneiras, assim como nós somos uns diferentes dos outros. Então, cada um, por que a prof trouxe esse texto? Cada um tem a sua maneira de perceber o ambiente. E aí, no número 1, a Júlia, ela ficou surpresa ao saber que a tia poderia perceber tantas coisas sem enxergar. E aí, no número 1, de que maneira a tia Júlia percebe o ambiente ao seu redor? De que maneira a tia Júlia percebe o ambiente ao seu redor? Ela percebe pelo quê? Ela vai perceber, né? Ela vai perceber pelo tato, né? Ela presta atenção aos sons, aos cheiros, a textura de tudo que está ao redor dela, né? Aí nós temos aí, você conhece uma pessoa com deficiência e que percebe o ambiente de maneira diferente? Com certeza, né? Nós conhecemos pessoas com deficiências que conseguem, que percebem o ambiente de maneira diferente. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas surdas, eu creio que vocês também conhecem, que ele vai perceber o mundo pela visão, pelo toque, enfim, né? E isso não é só o surdo, não é só o cego, não é só o deficiente mental, não é só a pessoa com deficiência física. Então, nós temos diversas no caso, diversas situações no nosso dia a dia que nós devemos estar atento para a valorização, né, e o respeito às pessoas, porque cada um tem a sua diferença e isso nós podemos perceber, inclusive, na hora de perceber o ambiente. E todos merecem respeito, né? E essa é a nossa aula de hoje, lá na página 66. Beijo, crianças. Até a próxima.